O que acontece em muitos casos é que os maridos não entendem o coração da esposa quando ela faz isso. Quando ela se torna negativa, quando ela se torna briguenta. Por quê? Quando ela está mandando essa mensagem, ela está enviando outro código. E você precisa passar no seu leitor de códigos de barras rosa, que a sua mulher está falando o seguinte: por favor, pelo amor de Deus, me ame. Eu amo tanto você e sou capaz de fazer tudo por você, mas eu preciso do seu amor. Mas porque o homem não consegue entender essa mensagem, ele olha para ela e vê como uma mulher briguenta, e ele se torna ainda mais fechado. E ela fica perplexa e não consegue acreditar. Como ele consegue se fechar para uma esposa, uma mulher tão maravilhosa como ela é? E ela começa a pensar que ele não valoriza a dedicação que ela tem para o relacionamento. Mas por outro lado, o marido, ele entende essas atitudes, esses comportamentos briguentos e beligerante, que é a mesma coisa. Beligerante é alguém que usa de artifícios bélicos, alguém que é briguento demais, alguém que fica gritando demais, fica criando confusão. Então muitas esposas se tornam assim como uma tentativa de fazer com que o marido seja mais amoroso. Mas o marido não consegue decodificar essas mensagens. Provérbios capítulo 21, versículo 19, está escrito o seguinte: melhor é viver no deserto do que viver com uma esposa briguenta e amargurada. Então, uma esposa que está desesperadamente tentando fazer com que o marido a ame, reconheça a dedicação que ela tem pelo casamento e seja um marido dedicado ao casamento também, que derrame rios e mais rios de amor, ela, sem perceber, ela se torna briguenta. E isso faz com que o marido olhe para ela e se feche ainda mais. Por quê? Para ele é melhor viver sozinho no deserto do que na companhia de alguém dessa forma. Então você entende a seriedade que é isso? Da falta de decodificação de amor e de respeito no relacionamento? Sua esposa não está tentando ser desrespeitosa com você. Ela não está desejando desrespeitar você. Mas acredite, a sua atitude, mulher, a sua atitude com seu marido é desrespeitosa. E talvez você possa até defender o seu posicionamento, dizendo que você precisa ser assim. Porque se você não for, ele vai pisar na sua cabeça, ele vai fazer você de capacho. Se você, sendo tão amorosa assim, ele ainda é um homem difícil, imagine se você ainda respeitar esse mesmo homem difícil. Acontece que esse homem precisa do seu respeito. Então eu quero desafiar você a fazer um teste. Para a sua vida conjugal, olhe para o seu marido e faça uma pergunta para ele. Afinal de contas, a pergunta é essa: afinal de contas, você quer que eu te respeite ou que eu te ame? Você quer ouvir de mim que eu amo você ou que eu respeito você? Pare e faça essa pergunta para o seu marido e espere a resposta dele. É algo simples e óbvio. O marido, ele deseja sim ser amado, mas a forma que esse amor é chegado até ele precisa ser na forma de respeito. Ele entende amor quando você fala respeito. Então, você pode ter certeza que você vai ter um marido amoroso a partir do momento que você respeitá-lo. Você vai ter um marido mais dedicado quando você respeitá-lo. Isso é simples. É algo que pode te deixar perplexa, algo que pode fazer com que você se assuste e se expande, porque você nunca ouviu falar sobre isso. A gente sempre ouve que tudo é amor, amor é amor, amor incondicional, mas respeito não. Respeito é extremamente condicional e não é assim. O respeito, assim como o amor, precisa ser incondicional. Então, eu quero fazer você refletir um pouco. Você que diz que precisa ser briguenta, você que precisa ser independente, autônoma, afinal de contas, se você não tomar cuidado com a atitude do seu marido, ele pode fazer com que vocês dois pulem no buraco, não é verdade? Então você não pode aceitar isso, você não pode sofrer o dano por escolhas erradas por seu marido, não é verdade? Mas acredite, o seu marido não quer te empurrar num buraco, pelo contrário.
Se você continuar briguenta como você é, uma mulher que confronta, que repreende, que desrespeita a autoridade do seu marido, que desrespeita o caráter do seu marido, acredite, ele não vai pular com você no buraco, ele vai querer jogar você no buraco. Ele não vai querer cair em buraco nenhum, porque ele é uma pessoa inteligente, madura, ele não vai querer o mal para ele. E se você desrespeitá-lo, acredite, ele vai considerar muito mais jogar você no buraco do que cair no buraco e te levar junto. Se você respeitar o seu marido, se você dar um voto de confiança no que eu estou te falando e dar um voto de confiança no marido que você tem, acredite, ele não, aconteça o que acontecer, ele não vai levar vocês para o buraco. Acredite, não vai. Não vai mesmo. Decida hoje respeitar o seu marido. Decida hoje perguntar se ele prefere amor ou respeito. Decida ouvi-lo e tentar entendê-lo. Não seja mãe do seu marido. Seja a esposa dele. E você sabe de uma coisa? Para você que não aceita mudança, e ainda decide continuar nesse comportamento briguento, uma mulher que repreende muito o seu marido, eu quero te fazer uma pergunta poderosa de sabedoria, uma PPS. O seu filho, imagina o seu filho, como você se sentiria se você visse a sua nora tratando o seu filho da mesma forma que você trata o seu marido? Você e o seu marido estão comunicando algo. Esse comportamento, ele vem de um sentimento, que vem de um pensamento, que vem de uma crença. Lembra do sistema de crença, a matriz de formação de crença? Então, você só faz isso, você só fala essas coisas porque tem uma crença profundamente arraigada dentro de você. E se existe uma crença, toda crença é autorrealizável. E o seu filho vai herdar isso. Então acredite, ele vai procurar uma esposa que trate ele da forma que ele aprendeu com os pais. Da forma que ele viu o pai sendo tratado. E como o pai era tratado? De forma desrespeitosa, de forma onde a esposa era independente, que xingava, falava alto, que não reconhecia ele, que maltratava ele, que estava disposta a ter uma vida independente até abandoná-lo, para ele aprender a ser um marido melhor. Então o pai foi tratado assim. Ele vai ter esse comportamento e vai procurar uma esposa que o trate dessa forma, porque ele vai receber essa crença. É esse aprendizado consciente ou inconsciente que você está passando para o seu filho. Então eu vou fazer essa pergunta mais uma vez. Como você se sentiria se o seu filho tivesse uma esposa que o seu marido tem? Como você reagiria se percebesse que a sua nora fala tudo o que você fala para o seu marido, mas fala para o seu filho? Então pense um pouco, reflita e permita-se que as mudanças de mentalidade venham trazer transformação para o seu relacionamento.